Oi, gente! Começando mais um vídeo de decoração aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Esse bolinho é no diâmetro de 15 centímetros por 12 de altura, tá certo? Ele já tá com a pré-camada. Como eu tinha pouquinho corante marrom, aí eu optei só por fazer uma basezinha, porque o meu corante não ia dar, e pintar com o pó marrom que eu nunca tinha usado. Mas vocês vão ver aí o que foi que aconteceu. Aí eu fiz, tanto é, olha aí que eu fiz a pré-camada, aí o tonzinho ficou mais forte. Nessa outra já não tinha, já tinha bem pouquinho mesmo corante. Aí ficou assim mais clarinho, mas eu coloquei no mesmo saco e fui, aí ficou assim mescladinho, mas não tem problema, porque a gente vai pintar, né? Aí beleza. Aí eu fui, gente, olha, com o saquinho sem bico mesmo, eu fui subindo, né? Assim na vertical, fazendo, cobrindo todo o nosso bolo assim. Não quis deixar ele muito uniforme, coloquei as listrinhas um pouco meia tortinhas assim, outras partes mais deitadinhas, outras mais em pé, sem muito uma regrinha, sabe, gente? Para ficar o mais natural possível. A gente ainda vai fazer bastante textura aí no nosso tronquinho. Aí, em umas partes eu fui pegando mais para fora, um pouquinho, não muito, do jeito que tem outro bolo aí, tronquinho. Esse eu fiz ele mais delicadinho, digamos assim. Eu saí um pouquinho para fora, assim, em relação ao bolo, em algumas partezinhas, mas não foi tanto não, sabe? Foi uma coisa mais sutil. E em outras partes eu comecei bem rentezinho mesmo ao bolo. E aí fui subindo, aí fui completando todo o bolinho assim, para quando a gente terminar de completar, a gente começar a fazer a texturinha, antes da gente pintar o bolo. Aí depois que eu fiz isso, eu peguei o pincel de silicone. É bom também aqueles pincéis de cabelo, de pintar cabelo. Fica melhor até. Mas eu não tenho esse pincel. Então eu uso de silicone mesmo. Aí eu ainda tô completando, pronto. Vou pegar o meu pincel agora e eu vou começar, gente, a querer unir essas partezinhas do que eu fui colocando separado, linha por linha. Então, eu fui querendo unir um pouco elas, mas eu não uni tudo, sabe? Eu uni a maior parte, mas em muitas partezinhas também eu deixei tipo uns buraquinhos mesmo, umas cavidades assim, porque tronco é assim, não tem uma coisa certinha, né? Em outro tronquinho que eu fiz já aqui no canal, eu uni tudo, mas dessa vez eu não quis unir tudo. Eu quis deixar umas cavidadezinhas aí, tanto é que depois eu ainda vou vir com a espátulazinha e fazer mais umas profundidadezinhas, fazer outras marquinhas aí no tronco. Então eu uni, tanto faz ser com o pincel assim normal na posiçãozinha dele, ou ele assim de ladinho como tá passando aí para vocês agora. Em algumas partezinhas eu senti a necessidade de colocar ele assim de ladinho e fui vendo, dando o meu pontinho aí, vendo até onde eu queria unir e pronto. Depois disso eu peguei, olha, esse negócio aí de petisco, mas não precisa ser isso não, pode ser um garfo mesmo. Eu fiz com isso aí que eu tive a ideia na hora e deu certo, de fazer o espiralzinho em cima. Mas pode ser com qualquer utensílio que você quiser, tá certo? Aí agora sim que eu peguei a espátulazinha, essa daí de cortar bolo, e fui fazendo mais umas profundidades aí, olha. Mais outra textura aí no bolo. Bem pouquinho, não foi muito não. Fiz só umas assim na vertical mesmo e pronto, meia de ladinho e fui fazendo até eu ver que tava bom. E pronto, gente, agora sim, depois de sair, eu dei só uma limpadinha nos excessos da bandeja e a gente já vai começar a pintar. Pra pintar, eu usei esse daí, olha, o marrom cintilante, mas vocês vão ver, gente, eu nunca tinha usado ele sozinho e ele é muito pigmentado, ele fica parecendo um preto. E eu não queria que ficasse tão escuro assim. Então, quando eu comecei, eu vi logo que não era o tom que eu estava querendo para esse bolinho. Aí, mas eu continuei, eu fiz em algumas partes e tive a ideia de suavizar esse marrom com um pouquinho de brilho cristal ou perolado, poderia ser, ou branco, mas eu só tinha aqui o brilho cristal. Então, eu peguei ele, depois que eu fiz isso aí, coloquei ele em algumas partes, eu peguei o mesmo marrom e coloquei um pouquinho do brilho cristal.
Aí dei uma suavizada nele, ele ficou um pouquinho mais clarinho. Aí eu peguei e borrifei nessas partes que eu não tinha borrifado ele muito escuro, ele sozinho com o álcool de cereais. Aí, mesmo assim, eu não gostei do resultado, porque eu não queria que ficasse essas partes muito escuras, parecendo preto. Então, eu peguei e misturei o vermelho morango com o verde folha e fica lindo, gente. Ficou um marrom, assim, bem, assim, eu não sei explicar, fica um marrom com uns tons avermelhados, alaranjados, alguma coisa assim, que era esse tom que eu queria. Então, eu peguei e fiz isso. Mas em alguns pontozinhos eu deixei ele mais escuro para ficar justamente essas nuances do tronco mesmo, essas profundidades aí de cores, tá certo? Mas, no geral, o que eu tava querendo era justamente esse tonzinho aí, meio marrom, meio alaranjado, por aí. Tá certo? Terminei. E, graças a Deus, deu certo, né? Corrigi o tom. Agora eu peguei um pouquinho de coco ralado, coloquei no saquinho e coloquei umas gotinhas de corante verde, corante em gel. Aí, olha, a gente fica amassando, amassando até o corante se distribuir todinho dentro do saquinho e o coquinho ficar todo verdinho, tá certo? Minha gente, serve pra fazer de qualquer cor. Isso aí vai ser os matinhos. Aí eu peguei e coloquei tanto na partezinha de cima, da lateral de cima, né, das quininhas, como embaixo também no rodapé eu saí colocando, fazendo o arrematezinho aí do nosso tronco. E depois disso eu dei uma juntadinha, ajeitei tudo direitinho, limpei. E a gente vai colocar o nosso topper. E essa inspiração eu achei muito bonita, achei muito lindinha mesmo. E eu espero também que vocês tenham gostado, tá certo, minha gente? Não se esqueçam de curtir, de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. Um cheiro carinhoso para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e confiram aí o resultado final do bolo. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. We had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Life changes as we know it. You do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by.